Olá, minhas crianças. Como tem passado? Tem dormido bem à noite? No enterro de sua filha, um homem recebe um livro. O conteúdo desse livro alterará a vida dele para sempre. Sei que vocês também estão perguntando pelo cenário, e essa semana, no máximo até sexta-feira, ele vai estar pronto. E só os melhores da Legião do Medo vão me surpreender e deixar aquele like de início para apoiar. Porque eu não sou um, eu sou uma legião. Eu não posso descrever para você como estou me sentindo agora. O que eu estou experimentando é tão distante do normal. Eu estou quase convencido de que finalmente estou perdendo a minha sanidade. Quase. Um dia eu tive uma esposa, Bia. Ela morreu durante o parto. Ela era linda. Ela era tão engraçada, inteligente e teimosa. Uma mulher cujo riso era tão alto. Nos divertíamos tanto. Uma mulher tão linda, cujo olhar era tão intenso, que fez as minhas mãos tremerem. Eu perdi ela quando deu à luz a nossa filha Clara. Sim, eu poderia ter sentido o ressentimento da minha filha por me tirar o que já foi meu de uma maneira nada bela, por tomar o que era verdadeiramente puro, o amor que eu sentia pela minha mulher. Mas eu não sabia. Eu sabia que eu a deveria proteger de tudo. E eu sabia que a minha esposa não ia querer que o nosso único filho tivesse uma vida arruinada pelo meu ódio. Mas acredite, o que você vai ouvir não é sobre tristeza. Isso não é sobre aquela dor no estômago terrível que você sente quando perde alguém. Aquele soco na boca do estômago. Não. É muito pior. Trata-se de algo muito mais sinistro do que isso. A minha filha, ela era animada, sempre correndo e gritando, pulava para cima e para baixo, sempre estragando alguma coisa, igual a toda criança. No seu 6º aniversário, eu prometi uma viagem dela com seus amigos, e ela acabou se apaixonando por essa ideia. E eu mal podia acompanhar quando ela se mergulhava naquele lugar. E de vez em quando, ela olhava para mim e falava, através do mar de pessoas que estava naquele local, e gritava: "Papai, vamos lá!" Em um tom tão diferente. Eu não conseguia odiar ela. Eu não podia deixar de amá-la. Ela era minha filha. Eu tentei segui-la. Sério, eu realmente fiz. Ela estava muito ocupada olhando para mim quando ela correu para o meio da rua. E eu só pude ouvir a freada do ônibus, um aperto sufocante na minha garganta. E acredite, eu tento até não me emocionar em falar isso. O mundo todo estava em silêncio naquele momento. Eu embalando a minha pequena filhinha, toda quebrada com seus ossos em meus braços. Eu estava entorpecido demais para chorar. Eu estava ferido demais para se mover. Tudo que eu podia sentir era o líquido quente no meu corpo, que escoava suavemente minhas roupas. E no estado de choque que eu estava, eu poderia apenas pensar em como eu estava, com todo o sangue do corpo da minha filha em mim. E a próxima semana foi um borrão em minha mente. Eu não consigo colocar uma única maldita lembrança. Eu só lembro de amigos e familiares indo na minha casa
me dando os pêsames e os soluços que pareciam uivos durante a noite. Eu assisti o funeral da minha filha, vestido de preto. E quando eu digo vestido, não era somente a minha roupa. Naquele momento, eu estava em total escuridão. Eu não conseguia sentir, pensar. E o dia continuava enquanto eu passava por ele, como um moribundo jogado na sarjeta. Todo mundo queria me falar sobre a minha esposa e como ela era perfeita e que anjo que ela era. Como se eu não percebesse que a minha filha foi o maior presente da minha vida. E ela se foi. Agora. Só que eu vi um homem. Um homem que se destacou do resto naquele velório. Enquanto ele caminhava, ele me entregou um grande livro de couro. Na época, eu pensava que ele era pai de um dos amigos da minha filha, entregando algumas fotos dela com os amigos. Ou talvez eu estivesse entorpecido demais para ter sentido aquelas mãos gélidas, e como ele nunca falou da minha filha. Por um mês, eu estava perdido. Minha barba cresceu. Eu só ficava sozinho e chorando no meu apartamento. A maior desgraça que existe é quando você está sozinho. Só você e suas lembranças para sempre. E eu não conseguia mais chorar. E foi quando a minha irmã foi até a minha casa, segurou a minha mão e falou comigo para eu sair daquele lugar. E ela escutava tudo que eu falava. Só que a minha depressão tinha me abraçado. E eu sabia que era quase impossível viver uma nova vida. O tempo se passou. E eu lembrei daquele livro. E quando eu o abri, eu comecei a ver toda aquela alegria que eu tinha. Ao abrir a primeira página, eu vi várias fotos polaroides. E eu achei aquilo incrível. Eu presumi que havia alguma mensagem ali para mim. Então eu continuei vendo. Essas fotos tinham sido tiradas à distância, e eu estava em algumas delas. E eu comecei a me sentir enojado. Mas eu esperava que as fotos me dessem alguma explicação. Então eu comecei a pensar como o homem tinha essas fotos. Como ele tirou fotos de todos os momentos da minha filha. A primeira vez que eu dei uma bicicleta a ela, quando ela fez 5 anos e machucou os joelhos. O livro tinha muitas páginas. E eu comecei a sentir cada virada de página como um soco no meu estômago. Eu não sei. Por algum motivo, as fotos foram ficando cada vez mais perto do aniversário da minha filha. E eu podia ver o dia em que era o dia em questão. A foto dela um pouco antes do seu aniversário. Eu podia reconhecer a capa de chuva rosa que ela insistiu em vestir. E sério, ela ficava tão linda com essa capa. Foi quando eu reparei que não havia foto do acidente. Ao invés disso, a sua vida continuava dentro desse livro. Como? Havia o 7º aniversário dela. Ela no jardim, comigo, com uma enorme tela e uma pintura extremamente confusa. O seu 7º aniversário. Mas ela morreu no seu 6º aniversário. E eu comecei a ficar louco. A realidade estava batendo dentro de mim. Então eu fechei esse livro. Aquilo deveria ser algum Photoshop sádico. Alguma brincadeira horrível com o pai que tinha acabado de perder a sua filha. Quem é o desgraçado que fez isso? Com ódio. Eu não sabia explicar as emoções que eu sentia.
E eu continuei depois de um tempo. Eu virei a página. E a sua vida tinha continuado. Ela perdendo os seus dentinhos de criança. Nos seus primeiros dias na nova escola. E as páginas começaram a se tornar frenéticas. E eu comecei a notar algo. O fotógrafo, que antes estava distante, estava cada vez mais perto. E à medida que ela crescia, não em cada foto, mas em tudo, o fotógrafo estava se aproximando cada vez mais. E ela era linda, impressionante a sua beleza. E quando adolescente, ela parecia igualzinha à mãe, com seu sorriso maravilhoso. E eu crescia também junto com as fotos. Porém, cada vez menos eu era incluído. E no seu 16º aniversário, um grupo de amigos estavam bebendo no copos plásticos onde eles estavam ali. E havia uma figura que não era notada. E eu estava tão me dedicando a ver a minha garota que eu tinha esquecido. E eu quase senti como se estivesse sendo observado. Como se isso fosse um sonho. Um programa de televisão. E eu continuei. E aquela figura do fotógrafo estava cada vez mais presente. E sua presença estava extremamente destacada. E acredite, a cada ano estava escrito mais um ano de idade, então eu sabia o que era aquilo. Porém, perto dos 22 anos, fotos estranhas começaram a surgir. O seu rosto estava contorcido pelo medo, e ela estava com vestes diferentes, de rainha e às vezes de empregada, e suas pernas e seus braços apareciam ali, e não importa como ela estava vestida, ela estava com uma expressão de dor intensa e medo, e isso me matava. Ela parecia magra e doente, e a minha menina estava extremamente perto da morte. E a última foto que eu olhei era da minha garota, de 4, extremamente magra, com uma cara de sofrimento. Escrito fim. Ela estava chorando, muito. E eu via que sua maquiagem estava arruinada por suas lágrimas. Era como se ela estivesse me implorando para eu poder ajudá-la. E acredite, minha vontade era ligar para a polícia, mas não tinha como. Ninguém ia acreditar em mim. E só haviam 3 páginas agora. Sabe aquela figura? O fotógrafo que estava o tempo todo naquele lugar? Era eu. Quem entregou o livro para mim mesmo fui eu. Agora eu consigo entender tudo. Foi por isso que eu não consegui alcançar a minha filha. Na verdade, eu apenas fiquei parado olhando, esperando ela morrer. Porque era melhor ela morrer dessa forma do que da forma que ela vai morrer quando tiver 23 anos de idade, caindo na mão de um psicopata que vai abusar dela sexualmente de todas as formas possíveis. Aquela figura escura nas fotos, o fotógrafo, sou eu. Eu sou o homem que entreguei o livro. Eu sou o homem que viu a própria filha morrer no aniversário de 6 anos de idade, porque um dia eu a vi morrer no seu aniversário de 24.